Tudo isso vezes y, né? É. Vamos fatorar isso aqui. Então, tudo isso aqui vezes y igual a menos b sobre a, certo? Isso. Então vamos fazer o seguinte. Aqui vai ficar, a gente vai produzir CN2, BK2, aqui vai ficar um coeficientezinho feio mesmo, né? Então a gente pode fazer isso. Vamos jogar esse A mais CN2 para cá. Esse A mais CN2 eu jogo para cá. Eu vou ele aqui também. Esses A mais CN2, certo? Então, a gente tira... Pelo menos isso vai cancelar na hora de calcular o T. Pelo menos isso. A gente fica vendo sem cancelamento, fica com medo, né? Tá certo, vamos lá. Y, então, ficou menos B sobre A. A mais CN2. Estamos dentro do numerador. Então, menos B sobre A mais CN2. E aí no denominador, A mais BK2, A mais CN2. A mais BK2. CN2 menos BC menos BC, vou melhorar isso aqui, menos BC em escalar quadrada. Vamos botar aqui. Então daqui a gente tirou o seguinte, parece que está isso aqui, né? Vou pegar aqui Y, menos B sobre A. O A é 1, né? No nosso caso, depois especial, A é 1, né? Menos B sobre A mais CN2. E aí, A mais BK2, A mais CN2. Menos BC em escalar ao quadrado. Certo? Esse é o Y. Agora o T. Multiplicar isso aqui por isso. Então, o A mais CN2 ele vai cancelar, né, Felipe? Sim. Vai cancelar o A mais CN2. Esse aqui vai cancelar, vai ficar menos B sobre A. Né? Então, eu vou ter que colocar, Sinal de mais. Isso vai ficar o sinal de mais, vai ficar mais BC sobre A. BC sobre A. Vezes N escalar K. Mais devagar, BC sobre A. Aí esse carinha aqui vai cancelar esse aqui. Então BC sobre A em escalar K, né? E aí agora o resto tudo é denominador, né? É esse mesmo denominador. Porque a gente tem que ver o seguinte, esse denominador que está aparecendo, ele tem que ser comum, ele deve ser o polo do propagador. Né? Então, esses coeficientes aqui devem trazer que a gente está vendo. Na verdade, isso aqui deverá ser o determinante daquela matriz, porque o determinante deve aparecer no denominador. Se a gente quisesse, então, talvez isso aqui vai dar para a gente, é bem razoável. A expressão que depois fala. Se eu pegar os coeficientes lá das equações, né, calcular o determinante, dá isso mesmo. Né? Deve ter que dar também. Opa. Então, isso vai ficar menos B sobre A. Então, vai ficar isso aqui, A mais B, K2. Então, há um polo aqui, K2, A mais B, K2. A mais C, 2, isso aqui não tem polo, um fator constante. Menos BC em escalar ao quadrado. É interessante porque isso aqui, por exemplo, não é só uma questão de viabilidade. Você imaginar se a gente tiver um campo vetorial, quando a gente faz período quebra de simetria de Lorentz, se tiver um campo de fundo, né? E se esse campo de fundo, por exemplo, se acopla com o campo vetorial, na verdade, essa anisotropia, isso aqui está dando, aqui eu tenho uma coisa isotrópica, K2, independe da direção do M, mas aqui vai depender da direção de propagação. O ângulo entre a direção de propagação da onda, né, que é o K, que é o vetor de onda, né? O vetor de fundo. Com o vetor de fundo, isso aqui vai interferir. Quer dizer, se isso aqui, por exemplo, for zero, né, então daqui eu vou tirar esse polo aqui. Mas se isso aqui não é zero, isso aqui vai alterar a estrutura de polo. Então é como se eu tivesse, sei lá, um fóton massivo, né? E a massa vai depender da direção, né? Porque eu vou ter que olhar, se a gente olhar, depois a gente vai comentar, mas eu acho que tem uma estrutura que a gente pode discutir aqui. Se eu não errei, se nós não erramos em cálculo, vocês conseguiram aí, então isso aqui, mas porque a gente está, opa, isso aqui eu posso parar.
Porque o que a gente está observando, né, é que, claro, nesse caso aqui, se tudo aqui é uma coisa de gauge fixa, é um setor assim, que a gente espera que não seja físico, mas se a gente tiver um modelo, né, em que a gente acopla o vetor de fundo com o campo de Lorentz, por exemplo, alguma coisa desse tipo, né, vamos dizer assim, a gente aqui, é um pouco o que acontece se a gente pegar, por exemplo, que é onde pega o fio de Jaquino, né, a gente bota aqui NI, aí aqui bota o A e aqui bota o F, por exemplo. Então a gente tem esse termo topológico aqui, que é quadrático nos campos de gauge, que depende desse termo, dessa anisotropia. Isso aqui vai mexer com o propagador. Mas nesse nosso caso aqui, se a gente tiver abrir mão da simetria de gauge, se a gente tivesse um campo de propa e acoplasse NI a Mi, tem um tipo próprio. A gente pergunta, será que esse vetor de fundo, ele pode, na verdade, estar gerando uma massa para o campo de gauge? Aí a gente começa a ver que sim, porque esse coeficiente, aqui a gente fica com esse termo aqui, quer dizer, o A não sendo zero e o B não sendo zero, né, que o B a gente sabe o que é aqui para nós, ou kappa-mi, kappa-mi. E aqui esse termo aqui vai ser crucial, porque ele vai dar a direção, quer dizer, a gente vai produzir alguma coisa que vai ser N0, K0 é o ômega, na frequência, e aí aqui vão ter menos N escalar K. Então, quer dizer, quando for fazer a relação de dispersão, eu vou ter uma equação quadrática em ômega 2, um termo em ômega e um termo independente de ômega. A nossa relação de dispersão vai dessa forma: alfa ômega 2 mais beta ômega mais C igual a zero. Claro, o vetor K está contido aqui. Isso aqui, esse termo em ômega 2 aqui, quer dizer, eu vou ter B ômega 2 menos BK2. Eu vou ter esse termo aqui vai depender de K. A gente pode tirar daqui uma velocidade de grupo, porque essa equação aqui, esses coeficientes podem depender do vetor K. Por exemplo, esse termo aqui é um termo independente. Eu vou gerar aqui um termo misto, né? Ômega escalar isso aqui. Então, o vetor K ele vai estar contido nesse coeficiente aqui. E o vetor K vai estar contido nesse coeficiente. Então, essa relação aqui é uma relação. Agora, o ômega 2 não, ele vai sair limpinho. Aqui eu vou ter B ômega 2 e aqui eu vou ter BC N0 ao quadrado ômega 2. Então, o termo ômega 2 não depende do vetor K. Mas o beta e o gama aqui, perdão, dependem do K. Então, se a gente tirar uma velocidade de grupo aqui, só derivar ômega em relação a caída, então vai ficar 2 alfa ômega d ômega dKi. Aí é que eu posso derivar em relação d beta dKi ômega mais beta d ômega dKi mais d gama dKi igual a zero. Então a nossa velocidade de grupo ela vai ser d beta d ômega dK. Então isso aqui é a velocidade de grupo, eu vou ter um coeficiente 2 ômega vezes alfa mais beta vezes a velocidade de grupo igual a isso aqui. Então a gente pode tirar uma velocidade de grupo que vai depender muito, né, desse background aí. Depois a gente pode comentar isso. Só que nesse caso a gente não está numa situação em que esse NI é um vetor físico, né, porque isso é um gauge fixo. Mas isso aqui serve, por exemplo, para a gente discutir alguns aspectos dessas teorias de gauge que quebra dessa teoria de lógica. Eu estou chamando a atenção, porque tem pessoal que está assistindo isso, né, e está ligado com o quebra dessa teoria de lógica. Bom, tudo bem, só para lembrar. Então o coeficiente X está determinado, o coeficiente Y está determinado e o coeficiente T está determinado. Agora a gente tem Z e A. Professor, eu acabei de sacar uma maneira mais rápida de fazer. Fala. Eu testei ela e funcionou para de cima. Então eu sugiro fazer para de baixo também. Monta uma matrizinha 2×2, que os coeficientes são esses. Esses aí primeiro. Tira o determinante, né? Sim. É boa ideia. Vamos pegar aqui uma matrizinha. Deixa eu pegar assim. Tá aqui, deixa lá. X, A, B, C, D, né? A gente veste uma matriz 2×2, divide pelo determinante, com sobre a D menos BC, né? Multiplica D menos B menos CA, né? A D menos BC, menos AB menos BA, CD menos BC. Então, essa aqui é a inversa dessa. Não, estou falando o seguinte, pega só uma matriz 2×2 e culpe essa aqui. Isso. E escreve os coeficientes. A mais CN2, isso. CNK. O determinante dessa matriz vai ser o coeficiente tanto de Z quanto de W. Certo. Aí a gente confere e vai dar o mesmo coeficiente de cima, né? Isso.
A igual a isso aqui, menos isso aqui. Esse é o denominador. Isso Agora- vai mudar É, porque é aqui. um sobre o denominador que fez ali. Exatamente. Agora é o seguinte, na primeira coluna, Isso. apaga ela e substitui menos C sobre A e 0. A primeira coluna, aqui, Isso. né? O que diz aqui? Isso, a primeira coluna dessa matriz, Ah, dessa aqui, ignora né? isso e substitui ela, menos C sobre A em C cima, sobre A e zero. 0, E mantém isso e aqui. mantém isso aí. Tá certo. Só para resolver o sistema. Isso. A mais B é coisa isso. Calcula esse determinante. Isso aí vai ficar menos C sobre A, vai ficar menos C sobre A, né? Isso. A mais B é 2, né? Isso, esse vai ser o numerador do Z. Esse é o seu numerador do Z. Tá certo. Agora só que tem uma coisa só. O Z, tá, o Z sozinho, tá? Não precisa, você não tem relação com isso aqui. Então, então vou botar aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui. Isso eu testei com os de cima e bateu. Bateu direitinho. Método de Então, Gauss. Sim, sim. aquele Eu método. lembrava mais ou menos. Eu também nem gosto mais isso. Né? Mas é bom. Então ficou menos C. C sobre A, Vai botar menos C sobre A, perfeito. que multiplica. É o determinante dessa matriz. Menos C sobre A mais B K2, né? Dividido pelo determinante da matriz da esquerda. Dividido por determinante todo, né? Uhum. Então vou botar aqui. Eu vou botar assim, ó. Que é a mesma coisa. Assistindo de longe, né? Vou botar o idem aqui no denominador, porque então, o denominador é comum. Isso. Tá, para usar. E agora O W a gente faz a mesma coisa, mantém a primeira Isso, coluna. mantém a primeira coluna. Substitui a segunda. Ensino É médio. a solução do sistema Ensino não médio. homogêneo. Gente, eu nem lembrava, mas... E aqui substitui, né? Menos C sobre A. Certo, né? Então vai ficar menos BC sobre A, N escalar. Então vai dar exatamente o que tinha que dar. Né? O T está dando igual ao W, né? Sim. Como tinha que ser. Então, pelo menos, acho que a resposta está certa. Porque a gente, se desse assimétrico, estaria errado, né? Então, W é igual ao T. Então, beleza. Então, aí, pessoal, que está assistindo de longe, aí, graças aí ao colega de Viçosa, que fez aquele colégio famoso que tinha lá, como é que é o nome? Famoso colégio de aplicação. Como é que é o nome? Mas eu sou de Colônia. esperança. Não, né? Que Colônia é um dos melhores do Brasil, né? Só ganha as Olimpíadas, todo o colégio. Colônia. É um colégio de aplicação da UFV. É, mas que legal. Não gostou, né? Não, porque lá é mais pessoal que mora em Viçosa. Você morar em Boa Esperança, né? Sim, sim. Isso aí é escola pública mesmo, que está ajudando aí. A Boa Esperança, né? É, escola pública que está ajudando. Olha, Ceará só tem escola pública boa também, né, cara? Lá em Tianguá, as escolas públicas são um pouco nem Sobral, assim, também? São legais. Também são boas, né? Um bom ensino lá no Ceará. É que o cearense tem muitas escolas, Sim. muitas Olimpíadas. E aliás, o INSE tem a sua inimigo. Desde que o Instituto Militar de Cirão das Ciências, Massas, né? Muito cearense no Muito Rio, cearense né? no IME, no ITA, exatamente. E o teu colega, você faz Boa Esperança, né? Você fez Viçosa não, né, Matheus? Não, Você também de outra cidade. meu irmão estudou no Colônia. Estudou no Colônia? Colônia. Eu estudei em Congonhas, no IF. Assistiu em Congonha, no Instituto Federal. Uhum. É que esse colégio Colune, lá em Viçosa, é um dos mais famosos do Brasil. Nas Olimpíadas de Física, eles faturam direto. Inclusive, teve uma equipe agora que ganhou um campeonato internacional de física. De Física, né? Lá do Colune, né? Sim. Um colégio muito bom. Então, tá legal. Então, a gente já fixou. Então, basicamente, a gente inverteu. Vou botar aqui. Então, quer dizer, o que a gente sabe? X, então, X, Y, Z, W, T. Está tudo conhecido aí. Tá, então, então, quer dizer, a gente fixou, na verdade, a gente pode até, a gente já viu que o determinante dessa matriz, se a gente tiver uma matriz com essa estrutura assim, né? O determinante fica fácil de ver. Fica A mais B, K2, porque na verdade, isso tudo que está aqui é o inverso da matriz. E quem aparece no denominador da inversa, né? Quer dizer, basicamente, é um determinante. Então, quando a gente tem essa estrutura assim, campo, por exemplo, campo φ, aí o operador quadrático e o outro campo, e a gente vai tirar o propagador, quer dizer, a menos do fator menos i, né? A gente tem que o propagador é o O menos 1. Então, se isso aqui é uma matriz, né? O inverso da matriz é o elemento inverso. IJ é o cofator de OJI sobre o determinante de O. Então, quer dizer, na verdade, isso aqui deu para nós o determinante dessa matriz aqui. Então, quer dizer, o determinante dessa matriz ficou A, mas vou dizer por que eu estou colocando essa observação.
é A mais BK2. Isso. Vezes A mais CN2. 2, tá? Menos BC, NK ao quadrado. NK ao quadrado, né? Onde vai manter? Ah, todo lindo, né? A gente pode sempre escrever, né, o determinante de uma matriz em função dos traços, né? Deixa eu apagar isso aqui. Posso apagar só para lembrar aqui. Então, isso tudo que a gente... Bom, todo mundo fotografou isso aqui. Eu já fotografei tudo fotografando. Tá legal. Só porque também só prestar atenção numa coisa. Só para a gente pensar, o propagador é o inverso, claro, de N, né? Tá lá, o propagador é o inverso disso aqui. Então tem 1 sobre K2 aqui. Depois a gente vai colocar esses coeficientes ali, quer dizer, substituir quem é o A, quem é o B. O A é 1, o B é menos 1 sobre K2, então o A é 1, o C é menos 1 sobre K2, quer dizer, aqui eu tenho K2 no denominador, depois de ver, quer dizer, o comportamento aqui, isso aqui é 1, isso aqui vai K2, aqui o numerador, o A é 1, o B é 1 sobre K2, o B é 1, então o B vai com, na verdade é o seguinte, né, o B é 1. A gente levou em conta menos K2 global ou ou não? aqui, né, porque eu estou olhando o seguinte, o Y, ele vai aparecer multiplicando K'Ni. Então o Y já traz o K2 no numerador, né, quer dizer, o Y, né, esse termo aqui, esse termo da inversa aí é K'Ni. Então esse B é 1 sobre K2, o A é 1, o A é 1, o C é 1 sobre K2, né? A é 1 e esse aqui é 2 sobre K2. E aí tem o K'Ni, multiplicando. Então, isso aqui, 1 sobre K2, 1 sobre K2, K4. Aqui 1 sobre K2, e aqui o denominador vai com 1 sobre K2. Então, tem que tirar o comportamento ultravioleta, né? Porque aí nós vamos ter e aí a gente tem esse 1 sobre K2 aqui também. Quando eu inverter, eu vou ter 1 sobre K2, é esse cara aqui, e depois a inversa desse cara aqui. Só para depois fazer o power count. Então eu vou precisar desses coeficientes depois, para a gente olhar o comportamento. Quer dizer, esse termo aqui é quadrático em K, esse termo aqui é linear, quer dizer, é independente de K, quer dizer, toda dependência em K está aqui. Esse termo aqui é linear em K, e esse é linear em K. Para poder depois a gente ver qual é o comportamento ultravioleta do propagador e poder garantir, né, na hora de fazer o power counting. Né? Então eu vou deixar isso aqui desse lado por enquanto. Acho que a gente pode apagar. Deixa eu ver o que a gente pode apagar. Está tudo fixado lá. Tá certo? E o que a gente inverteu, na verdade, foi essa matriz aqui. Isso aqui que a gente inverteu. As equações você pode apagar, né? Acho que você deixa só soluções. Acho que se deixar só soluções, vamos apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui é melhor. Tá? Só para a gente fazer uma observação. Quer aqui só chamar a atenção de vocês, assim, só tem uma relação aqui que eu andei trabalhando. Deixa eu pegar aqui. Essa matriz ali, é uma matriz 4x4. Essa matriz aqui, né? Não, o espaço não importa, 4x4. Se a gente pegar o determinante de uma matriz 4x4, pegar uma matriz aqui 4x4. Se a gente pegar o determinante dessa matriz 4x4, a gente consegue expandir da seguinte maneira: 1 sobre 24, traço, a matriz N ao quadrado. O traço de N é fácil de a gente tirar. Esse traço aqui é 4, esse traço aqui é K2, esse traço aqui é N2. Né? Depois aparece aqui menos 1/4 do traço de N ao quadrado vezes o traço de N ao quadrado vezes o traço da matriz N2. Depois aparece aqui mais 1/8 do traço de N2, tudo isso aqui ao quadrado. Depois 1/3, aqui aparece traço de N
traço de M3. E finalmente, menos 1/4 do traço de M4. Essas relações às vezes são úteis para a gente ver que calcular um determinante é muito mais fácil calcular traço, né? Eu pego o traço da matriz, né? E aí opera dessa forma. E para a matriz 3x3, tem aqui também, eu vou mostrar tudo isso, por das relações de dispersão. Isso aí, o negócio de quebra da simetria de Lorentz, eu percebi que era às vezes mais fácil fazer as coisas assim. Estou colocando esse truque para vocês, porque quem nunca viu, é fácil. Pegar uma matriz 3x3, então você quer 4x4. Se a matriz é 3x3, o determinante de uma matriz é 3x3, ela fica um sexto do traço M a terceira, menos 1/2 do traço de M ao quadrado, vezes o traço de M. E mais 1/3 do traço de M3. Mais simples um pouquinho. E aí a gente consegue, às vezes, né? Na hora de achar a relação de dispersão, a gente precisa sempre calcular determinantes. E às vezes a gente tem os determinantes, assim, umas matrizes com os coeficientes chatos, então em vez de botar a matriz e calcular o determinante, que é, né, tem que fazer muito tempo, é mais fácil calcular o traço, simplesmente tirar potências do traço. Então, isso aqui, deixa eu botar aqui para vocês. Eu tinha derivado uma relação aqui, que bate com essa aí, que é a seguinte: se nós tivermos. Imagina que eu tenho uma matriz com essa estrutura aqui. Deixa eu pegar aqui. Está copiado isso aqui? Eu não copio. Ainda não. O segundo termo lá é menos 1/2? É menos 1. Copiei do 3 primeiro. Ah, então tá legal, o que é? Isso aqui. Eu acho que eu confundi os parênteses com Cuidado aí. Como é que começa a derivar uma coisa dessas? Sabe o que eu fiz? Eu fiz o seguinte: vai para a base da matriz diagonal. Ok. Então, vou só para você ver um caso 2x2, aí Sim, depois sim. você Ok. generaliza por caso N por N. Você viu? Você pega uma matriz E. Se você vai para a base que ela é diagonal, ela é A, 0, 0, B. Então o determinante é AB. Agora o traço dela é A mais B. E então você pode fazer o seguinte: então isso aqui é quadrático em AB. Então você pode pegar um coeficiente alfa que você vai escolher vezes o traço dela ao quadrado. Agora, você pode pegar o traço dela, traço ao quadrado ou o traço do quadrado. O traço do quadrado da matriz. Então, vou botar aqui um coeficiente beta. O quadrado da matriz é A2 mais B2. Então, você organiza. Isso tem que ser igual àquilo. Aí você fixa alfa e beta. Ok. Então, você deve, se você fizer aqui, isso aqui vai ficar 2AB alfa. Aqui não tem. Então, 2 alfa tem que ser igual a 1. E depois, alfa A2 mais beta A2 tem que ser 0, porque não tem termo em A2 ali. Então, alfa mais beta é 0. E depois, alfa B2 mais beta B2 também tem que ser 0. Então, alfa mais beta é 0. Se alfa é meio, beta é igual a menos meio. Então, você, uma matriz 2 por 2, vale que o determinante da matriz é 1/2 do traço da matriz ao quadrado, menos 1/2 do traço do quadrado da matriz. Mas só funciona para diagonal igual? Não, você vai para a diagonal, depois você vai para a base da diagonal. A transformação ortogonal do traço Vai mudar o pessoal. determinante do traço, né? Justo. Tem um Aí, traço do determinante. né, você faz caso 3x3, você pode imaginar a mesma coisa. Você vai poder expandir. Então você vai dizer o seguinte: né, a coisa se é 3x3 é ABC. Então a matriz tem que ser cúbica. Quer dizer, o determinante é cúbico dos elementos. Como é que eu posso combinar traço? Claro, eu vou ter que ter alguma coisa que vai ser traço da matriz a terceira. Isso é possível. Então, posso pegar o traço da matriz, o traço da matriz e a terceira potência. Depois, eu posso pegar o traço da matriz ao quadrado e multiplicar pelo próprio traço da matriz. A outra possibilidade, a única possibilidade que me resta agora é o traço de M3. Muito bem.
Aí você vai para a base da diagonal. Então esse traço aqui é A mais B mais C ao cubo. Sim. Esse traço aqui é A2 mais B2 mais C2 que multiplica A mais B mais C. E isso aqui é A mais B mais C ao cubo. Aí você é igual de tirar o alfabeto não. Certo? Que loucura. É mais fácil, né? Às vezes fica mais fácil você calcular o determinante. Eu tive essa experiência porque para calcular umas certas relações de dispersão, na primeira hora eu pensei, aí o garoto lá botou no computador. Mas depois eu tinha uma regularidade, a gente pode sempre expressar isso. Aí eu me lembrei lá no doutorado, quando eu estava fazendo os cálculos da minha tese de doutorado no superespaço, eu usei umas expressões desse tipo aí. Aí eu recalculei. Então, Além de ter calculado 137 gráficos, ainda aparecia esse tipo de coisa. Cara, foram 6 meses de trabalho, de janeiro até junho. Cheguei a ficar com carinho aqui, mas tudo bem, só isso que eu queria mostrar para vocês. Então, essa estrutura ajuda muito. Por exemplo, só para colocar essa coisa aqui, se eu botar, se a gente pegar uma matriz desse tipo assim, que aparece muito em relação de dispersão, quando você está estudando, por exemplo, quebra da simetria de Lorentz, aparece muito essas coisas. Se tiver uma matriz assim, você vai ter que inverter o operador, tem essa estrutura aqui. Alfa vezes a matriz identitária. Vamos dizer, 3 estruturas. Eu tentei generalizar isso para vetores diferentes e fica bem simples também. Por exemplo, se você colocar aqui o produto tensorial de um vetor U por um vetor V e colocar aqui o produto vetorial de um vetor W por um vetor T, então você pode, isso aparece muito em eletrodinâmica não linear, eu observei isso. Então você pode, às vezes você vai precisar tirar determinantes, né? Porque para a verdade é o seguinte, para você tirar a relação de dispersão, você coloca as ondas planas, vai para as equações de Maxwell e depois você tira uma relação para a frequência, né? Tipo uma matriz, e geralmente você ganha sempre o determinante que você vai querer tirar, você quer uma relação desse tipo. A matriz qualquer, atuando no campo elétrico, matriz J, atuando na componente J do campo elétrico, quero que isso aqui seja zero. Toda a informação das equações de Maxwell está aqui, se expande em ondas planas. Então, essa matriz, essa matriz aqui, esse sistema homogêneo, ele tem soluções não triviais se o determinante for zero. Então, eu preciso tirar o determinante zero para tirar a relação de dispersão. E aí, eu simplesmente calcular um determinante desse, usando essas expressões de traço, fica muito simples. A gente mostra o seguinte, que o determinante dessa matriz adquire essa forma aqui, alfa, que multiplica alfa mais beta, aí vai aparecer o escalar V, que nem apareceu aqui para nós. Aí aparece alfa mais gama dado escalar T. Depois vai aparecer menos beta gama. Aí fica o U com T, produto escalar de U com T, e o produto escalar de V com K. Então fica isso aqui, tá? Essa relação determinante sai, ficou, ó, parecido com o nosso aqui, ó. Né? Esse cara, só que o nosso é mais simples porque é o mesmo vetor, eu estou fazendo o produto tensorial do mesmo vetor, né? Aqui tem vetores diferentes, mas aí você combina, né? Esse com esse, depois esse com esse. Fica bem simples também. Então, deixa eu ver com vocês. Bom, vamos voltar para o nosso caso. Então, quer dizer, basicamente, a gente tirou o propagador inverso no gauge oficial. Essa relação de você colocou determinante da matriz 2 por 2 teve a cara muito de quando você está fazendo mecânica estatística, né, que é a variância. O momento segundo é a média do valor esperado ao quadrado, menos o quadrado segundo, foi exatamente exatamente, menos o quadrado. E eu acho que os momentos de ordem superiores vai dar exatamente a mesma coisa ali. Eu não tinha pensado nisso. Se você fizer o link aqui, porque deu exatamente tipo assim, o valor esperado da coisa ao quadrado, menos o esperado ao quadrado. Exatamente, é isso aí. Você está sugerindo que o determinante vai ser dado pela variância do... Tem uma generalização de variância que é momento, né, que eles chamam de estatística. Não, sim. Segundo momento seria exatamente o determinante ali, o terceiro momento. Aí tem suspeitos do belo forte, né, daquela revista brasileira de ensino. Então tá, só para lembrar. Agora, vamos lá. Nosso problema é voltar para poder ver o comportamento do propagador. Então, vamos voltar ao seguinte. Nós temos que inverter. O nosso propagador, então, deixa eu ver se eu posso apagar. Pode, com certeza, pode. Posso apagar esse aqui. Só para a gente lembrar o que nós estamos querendo agora.
nós teremos que ver o comportamento assintótico do propagador. Que a gente tem? A gente viu, temos o propagador, o trivértice e o quadrivértice. Só isso. Não tem ghost, não tem nada. Mas tem um propagador mais complicado. A gente precisa ver o comportamento assintótico do propagador para depois fazer o power count, fazer a potência das divergências primitivas. Né? Vamos dar uma olhadinha. Então, nós temos essa matriz aqui. Então, o nosso inverso aqui, quer dizer, o nosso O menos 1, essa que eu posso guardar. Só não queria perder o contato, porque isso aqui também eu tenho, tá certo? A, B e C eu tenho, tá certo? Só não quero perder esse contato aqui, porque isso aqui vai ser bom para a gente olhar, né, as potências do momento nesses coeficientes, junto com esses coeficientes aqui. Então, o nosso O menos 1, nosso propagador inverso aqui vai ficar 1 sobre K2, menos 1 sobre K2, e menos 1 sobre K2 aqui. E aí, nós temos escrito essa matriz aqui desse modo. Daí a gente escreve ela como sendo eta mi rho, e aí o eta mi x mi rho. Né? Então, tinha isso aqui. Né? Então, esse cara aqui era K2, essa matriz aqui a gente expandiu dessa forma, a gente escreveu ela como sendo um eta vezes o x. Então, a inversa dela aqui vai ficar, então esse propagador nosso aqui, O a menos 1, botar nini, menos 1 sobre K2. Bom, aí a gente vai ter eta mini, a gente fez isso aqui, eta mini vezes x mi rho, mas aí, esse cara vai sempre abaixar o índice, então isso aqui já vai virar automaticamente. Quando eu abaixar esse índice aqui, sabe o que ficou eta mi rho? E aí isso aqui vai ficar mi. Só por isso, é só para jogar. Tá bom, então o nosso x é 1 sobre A. Então aqui a gente ficou 1 sobre. O A é 1. Então ficou o próprio eta mini. O propagador clássico lá, né? Menos 1 sobre K2 de Lorentz, né? Agora vamos pegar os outros termos que vão começar a gerar. Então apareceu o termo em kappa-mi e kappa-ni, que tem coeficiente y. Né? Então, nosso coeficiente, vamos organizar aqui. Então, o nosso coeficiente y, ele é menos b sobre a. Então, b é. Eu estou em kappa2, então b é menos 1 sobre kappa2. Sobre a. Isso aqui é b. Mas a é 1. A é 1. O A é 1, e o C é menos 1 sobre psi kappa2, né? Menos 1 sobre psi kappa2, isso é o C, vezes N2. Bom, então ficou certo, então ficou menos B, o B menos 1 sobre kappa2, fica 1 sobre kappa2. B sobre A é 1 mais C, N2. E aí aqui nós temos A, que é 1, mais B, BB menos 1 sobre kappa2, vezes kappa2. Né? Então está dando zero isso aqui, né? Aparentemente sim. E aí fica, esse nosso termo que dá zero, né? E aí fica menos BC, B. Menos B, então é 1 sobre K2, menos B, né? C, é 1 sobre menos BC, então fica, esse é menos, esse é menos, então menos, vamos de 1 sobre psi K2, e aí N escalar K ao quadrado. Então o que fica isso aqui no final, né? Então a gente pegou esse cara no numerador, botamos lá. Isso aqui deu zero, né? Quer dizer, A mais B K2, dando zero. Certo? Porque o A é 1 e o B é menos 1 sobre K2. Cada outro dá zero. Então, esse termo que desaparece. É exatamente, no gauge axial fica essa questão do produto escalar aqui mesmo. Né? Então, fica BC, então B, agora eu já sei, é menos 1 sobre K2, C é menos 1 sobre psi K2,
e a gente colocar o quadrado. Então esse K2 aqui, cancela esse K2 aqui. Tá certo. Aqui a gente vai ficar. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou ter esse Xi K2 aqui vai ficar Xi. Esse termo anterior aí está multiplicando. Oi? Esse termo aí está multiplicando Kmi e Kni, né? Isso tudo vai estar multiplicando Kmi e Kni, exatamente. Estou só fazendo o coeficiente. Tá, ok. Só para por enquanto. Menos que Xi K2. Então, peraí. Então esse termo aqui sobe. Menos que Xi K2. Né? E aí aqui vai ficar. O que eu vou poder depois fazer o seguinte. Vai ficar Xi K2. Botar assim, Xi K2 menos N2. Sobre Xi K2. Fazendo esse produtinho, essa expressão aqui. Xi K2 menos N2 sobre Xi K2. E aqui embaixo, N escalar K ao quadrado sobre Xi K2. Então esses caras aqui se cancelam. Então vai ficar aqui K2, Xi K2 menos N2, né? Sobre N escalar K ao quadrado, não é isso? Sim, tem um menos global. Menos, menos global. E aí tudo isso aqui multiplicando Kmi e Kni, não é isso? Então, o numerador aqui, ainda aqui tem K2, esse cara aqui vai com K2, esse cara aqui vai com K2. Então, esse aqui vai com 1, certo? No limite ultravioleta, o K2 é dominante. Então, esse aqui vai com 1, esse aqui vai com K2, esse aqui vai com K2, então esse aqui vai com 1 sobre K2. Esse não quer, mas esse aqui domina. E aí sobra esse termo aqui em Kmi e Kni. Mas aí nós temos esse K2 aqui. Né? Lembrar que temos esse termo que está na frente ainda. Então fica Kmi e Kni sobre K2, certo? Perfeito. Então acho que. Então, a gente não está nem querendo escrever a expressão do propagador, a gente está querendo ver o limite. Então, o limite é simbólico, né, para grandes momentos. Então, esse termo aqui, x é 1 sobre A. Então, esse termo aqui vai estar multiplicando 1 sobre K2, e esse 1 sobre K2 global. Então, esse termo aqui vai contribuir com θni sobre K2. Então, aqui, vamos colocar assim, então, daqui sai 1 sobre K2. Tá? Então, vamos ver se a gente não tem... Quer dizer, claro que a coisa tem que ser homogênea, né? Então, quer dizer, se esse cara aqui vai com 1, com as dimensões, esse cara aqui vai com 1 sobre K2. Então, normal, né? O propagador é 1 sobre K2, você vai ver. Então, eu estou só olhando agora. Esse aqui é Y, então, só que está circulando aqui. A gente separou isso e inverteu isso. Tá certo? Então, a gente quando inverteu isso, aqui tomou A igual a 1, então só veio aqui B. Então, só estou refazendo isso aqui. O B sobre A, né? Então é. Legal, mas aí eu esqueci um detalhe aqui também. Peraí, não, tá certo. B sobre A. B sobre A é o A é 1. Então é B menos 1 sobre K2. B sobre A. Talvez seja bom escrever em cima quem é A, quem é B, quem é C, para a gente não ficar fazendo confusão toda hora. Então A é 1, B é menos 1 sobre K2 e C é menos 1 sobre Xi K2, certo? Aí a gente erra menos. Não tá certo. E aí, B sobre A, então tá lá, menos 1 sobre K2. A mais C N2. Então, 1 mais C, menos 1 sobre Xi K2, N2. Tá legal. Sobre menos B sobre A vezes isso aqui agora. Isso aqui deu 0. Né? Dá 0. Isso tudo dá 0. Então tá menos BC. Então BC. Então fica mais 1 sobre Xi K4. 1 sobre Xi K2. 1 sobre Xi K2. Né? Xi K2, K2. 1 sobre Xi K4. Isso. E aí N escalar K. Escalar K ao quadrado. Tá? Não, só estou querendo prestar atenção pelo seguinte, N escalar K ao quadrado. Porque quando a gente colocou o gate fix lá, quer dizer, o nosso... Oi? Denominator tem uma sinal negativo. Sinal negativo, obrigado. Eu só estou pensando o seguinte, quando nós introduzimos, né, o termo de gate fix, a gente fez assim, DMI ali, né, e aí a gente colocou NI, AMI, NI, NI, ali. Então, do ponto de vista da dimensão, né, o termo cinético é DA, DA.
O A tem dimensão canônica 1, então derivada de dimensão canônica 1 também. Então esse termo aqui está se comportando como sendo derivada, quer dizer, como dimensão de comprimento a menos 1. N, né, tem dimensão de massa. Dimensão canônica de massa. Que tem a mesma dimensão que o momento. O tempo cinético é TA, e o tempo de gauge fixo é 1 sobre xi. Então a gente está tomando que xi é adimensional, 1 sobre xi, NN. Então isso aqui tem dimensão de massa, como se fosse momento. Então N2 tem dimensão de massa ao quadrado. Tá? Então vamos lá. Então só para ver. Então, isso aqui é adimensional. Então isso aqui é massa ao quadrado. Isso aqui é massa ao quadrado. Tá? Adimensional. Então, depois a gente só para não esquecer, a gente tem capa I, capa Ni, por exemplo. No final de tudo ainda tem isso aqui. É isso aqui vezes Y, né? Só para a gente ter certeza que a dimensão está dando 1 sobre massa ao quadrado. Então, isso aqui é adimensional. Beleza. Esse cara aqui é capa Mi, capa Ni sobre capa 2. Então é adimensional. Tá certo. Isso aqui é massa, ao quadrado, massa a quarta. Sobre massa a quarta. Então o denominador está dando adimensional. Estou preocupado? Tem, né? Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, estou esquecendo desse 1 sobre capa 2 que é global. Que está ali na frente. Então tem 1 sobre capa 2 aí, isso? Tá legal, acho que agora fica certinho. Adimensional, adimensional, adimensional. 1 sobre capa 2. Estava preocupado era com a dimensão. Então tá ok. E aí a gente olhando agora, então no limite, então vamos apagar isso aqui. Esse 1 sobre capa 2 aqui, cancela esse 1 sobre capa 2 aqui, em termos de ultravioleta, né? Quer dizer, esse aqui é global, fator cancelamento. Aí esse aqui fica xi capa 2 menos N2. Esse termo aqui. Sobre xi capa 2, que vai cancelar esse cara aqui. E aqui nós temos N escalar K ao quadrado. Tudo isso cabe cani. Cabe cani. E lembrando que tem 1 sobre capa 2 na frente. Tá certo, né? Então esse termo aqui cancela esse, não é isso? Então esse termo aqui cancela esse, e esse termo aqui fica então aí linearmente, quer dizer, ele fica constante, né? Esse termo aqui, em termos de, quer dizer, no limite de grandes momentos, esse aqui domina em cima, esse aqui domina embaixo, quer dizer, esse aqui está embaixo, cancela e a gente ficaria com capa ni sobre capa 2, tá certo? Eu estou só preocupado, quer dizer, em termos de dimensão, né, quer dizer, eu tenho 1 sobre capa 2, 1 sobre capa 2 θ mini, quer dizer, a dimensão do propagador, quer dizer, o propagador tem que ir com 1 sobre capa 2 θ mini, tá certo? Deixa eu ver aqui uma coisinha, esse cara aqui está certo, isso aqui é capa 2, isso aqui é capa ni, isso aqui, então isso aqui está tudo com a dimensão certa, quer dizer, quando a gente inverteu, então ficou 1 sobre capa 2 aqui, tá? Eu estou pensando em dizer que esse termo aqui, o Z, vamos ver depois, né? Ele estava esperando que desse alguma coisa sobre capa 4 no denominador. O comportamento do propagador está esquisito, né? Quer dizer, porque então, por causa até da dimensão, quer dizer, esse termo aqui está indo, eu não tenho nenhum parâmetro aqui, quer dizer, a dimensão disso aqui é 1 sobre capa 2, está certinho, 1 sobre capa 2 é uma coisa adimensional, então a dimensão é 1 sobre momento ao quadrado. Esse cara aqui, já se não estou errando em algum lugar, peraí, esse cara aqui, N tem dimensão de massa, isso aqui tem dimensão de massa, isso aqui tem dimensão de massa ao quadrado, isso aqui é massa quarta. Massa quarta sobre massa ao quadrado. Então isso aqui fica massa ao quadrado aqui. Deixa eu ver se eu acho que eu já esqueci, porque eu pulei alguma coisa, né? Capa ni, então tá aqui. Xi capa 2 menos N2. Esse carinha aqui, cancelou esse aqui. Tá certo. É isso mesmo. Aí ficou. Tá certo. Então isso aqui é o N, tem dimensão de massa ao quadrado, então massa ao quadrado. Esse aqui tem dimensão de massa, esse aqui tem dimensão... então olha só, esse aqui tem dimensão de massa. Massa quarta. Massa quarta, né? Massa quarta. Então esse aqui é 1, adimensional não, isso aqui é 1 sobre massa ao quadrado. Isso. Então fica 1 sobre massa ao quadrado, aqui é adimensional, então fica certinho dimensão. Não estava preocupado, eu estava com dimensão de 1 sobre massa ao quadrado, eu estava achando que isso aqui era capa ni sobre capa 2, né? Então não é. Então só, agora, comportamento, né? Dessa forma, vamos botar. Então, quer dizer, ficou isso aqui, tá certo? Massa ao quadrado, massa quarta.
Isso aqui é dimensional. Então, no limite ultravioleta, esse carinha aqui, tá? Então, a gente tem K2 aqui, e aqui a gente tem N escalar K, N escalar K. Tem um K2 aqui também. Então, a gente tem o seguinte, deixa eu botar aqui, Si, K2, tá? Esquece o N2. E aqui, N escalar K ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar do tipo Si, K2, vamos pensar assim, N escalar K, vamos pensar aqui, dimensão de massa 4. Dimensionalmente está ok. Então, isso aqui ficou K'Ni sobre K2, que é a dimensional, em termos de massa. Aí esse aqui é 1 sobre massa ao quadrado, então esse aqui, a dimensão está ok. Agora estou querendo ver a potência do momento. Porque esse cara aqui, na verdade, ele vai... Está parecendo tanto com K0, né? Esse aqui vai ficar N0 vezes ômega, vezes a frequência, né? Menos N escalar K. Quando a gente levar isso aqui ao quadrado, né? Você vai estar produzindo aqui um ômega 2, tá? Aqui eu tenho também um ômega 2 no numerador. O que eu estou assim mais pensando é que, apesar da dimensão estar correta, né? A dimensão está 1 sobre massa ao quadrado, o comportamento do ultravioleta não é 1 sobre K2, ele é constante. Né? O propagador aqui, quer dizer, está tendo isso aqui tem uma potência, que aqui é N escalar K, então tem um N2 e um K2, aqui tem um K2, então esse termo domina. Então isso aqui, no limite ultravioleta, apesar da dimensão ser 1 sobre massa ao quadrado, em termos de limite ultravioleta, né, quer dizer, sobra esse N aqui, né, quer dizer, esse N está dando a dimensão, mas essa frequência aqui vai estar cancelando. Quer dizer, deixa eu colocar assim, de uma maneira mais clara. O que eu estou pensando aqui é o seguinte, isso aqui ficou assim, Si ômega 2 menos Si K2 menos N2. O denominador fica N0, ligado? N0, ômega, menos N, KN5, escalar K, ao quadrado. Né? Então, quer dizer, no limite de altas frequências, esse termo aqui está dominando o numerador. Então, fica Si ômega 2. Aí no limite de altas frequências, esse termo que vai com ômega 2, esse aqui é linear e esse aqui não tem ômega. Então, é como se ficasse um N0 ao quadrado, ômega 2. Então, esse ômega 2 cancela esse ômega 2. A dimensão está garantida pelo N0 ao quadrado, 1 sobre massa ao quadrado, mas isso aqui é dimensional. Então, esse propagador está tendo um comportamento aqui que é constante na energia, ele não cai com energia. Então, vamos colocar aqui, porque na hora do power count isso vai ser importante. Então, esse aqui cai com energia, mas esse cara aqui vai com uma constante, no limite de energia infinita, para fazer o power count. Que a gente precisa depois ver como é que o propagador se comporta no infinito. Mas isso é esquisito, não? Era para esperar que isso acontecesse? Não? Então é o seguinte, porque aquele termo NMI é como se fosse um termo de massa, é quase que um termo de troca. Entendi. O gate fixing está fazendo quase que o papel de um termo de troca, né? Porque quando a gente colocou esse gate fixing aqui, NMI, Por causa da dimensão de massas. Se a gente jogar pelo termo de troca, o propagador de troca ele vai no infinito. Né? Então, quer dizer, o gate axial, né, então, está dando para nós vamos dizer assim, ele está dando para nós esse comportamento assintótico. Estou preocupado com o efeito de renormalizabilidade, né? Eu também estou querendo olhar. Eu nunca fiz, na verdade, isso dessa forma. Eu estou também já me perguntando isso. Quer dizer, a gente está, mas agora, para a gente está fazendo sentido, porque isso aqui é um termo tipo troca, né? Quer dizer, o termo tipo troca, a gente acaba vendo lá que no final de tudo tem aquele K'Ni sobre N2. Então, só que o propagador de troca, quer dizer, na verdade, né, a gente tem 1 sobre K2, aí fica eta Ni menos K'Ni sobre N2. Então, no limite de K que está no infinito, esse termo aqui vai constante tamanho, mas esse cancela isso, não é uma constante, o que faz o próprio, né? Ficar não ter aquele comportamento de propagador ruim, não ficar renormalizável, no caso não abeliano.
Então, faz sentido para nós, né? Isso aí agora, vamos pensar aqui o seguinte, a gente está tendo que pensar que não tem essa identidade de ordem, que a gente não derivou. E isso aí pode matar. A gente já viu que, no caso das identidades de ordem daquele eixo escalar, aquele eixo exponencial, a divergência quadrática, ela acaba ficando logarítmica. E a divergência logarítmica, esse gráfico aqui, né? Mesmo com esse comportamento de propagador ruim, vocês dizendo que a gente pode ter alguma simetria, a identidade de ordem pode amarrar de alguma forma que A ainda se camiseta mantém. dele, a camiseta do Satish, esse gráfico aqui, né? Quer dizer, esse gráfico aqui seria quadraticamente divergente. Isso aqui é um loop 1 sobre K4, isso aqui é um propagador fermiônico 1 sobre K, 1 sobre K é quadraticamente divergente. Mas a identidade de ordem me diz que isso aqui fica apenas logaritmicamente divergente. Aí quando você vai para a função de 4 pontos do fóton, essa função de 4 pontos do fóton é logaritmicamente divergente, mas a identidade de ordem diz que esse gráfico aqui acaba sendo finito. Quer dizer, a gente não tem que renormalizar isso aí, só renormaliza a função de 2 pontos por causa e a renormalização é logarítmica. O que a gente pode estar pensando aqui é porque isso é um gate fix. A gente tem que ver como é que vai ficar a estrutura, quer dizer, a identidade de ordem agora. É porque ele entra, né? Ele vai entrar, exatamente. Então vamos deixar, vamos conseguir ficar aqui. Uhum. Então tá aqui, esse cara aqui, NMI, né? Que é o coeficiente Z. Aqui é o nosso coeficiente Z, é C sobre A. Então vamos fazer só também um estudo assim, do comportamento acentuado. Lembrar que tem sempre esse 1 sobre K2 aqui. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu mais importante. Então, esse que a gente está olhando é o Z. Então tá. C é 1 sobre, então tá, tem 1 sobre K2 aqui, que está na frente de tudo. O Z é 0, né? Oi? O Z é 0, né? Por causa desse coeficiente A mais Ah, B2. mas BK2, é. É Ah, verdade. interessante, eu não tinha nem percebido, interessante, mas B0. Então não vai nem aparecer esse termo na hora. Fazer com o NN rua, né? Esse nem aparece. Perfeito, não vai aparecer. Capainha e rho. Então, W. WT são iguais? WT são iguais. Então, B, então, vamos lembrar, tem sempre 1 sobre K2 lá na frente. Então, a gente vai pegar 1 sobre K2 e o termo do propagador. KI, KN, é o linear em K. Vou botar assim, KN, só para a gente ter uma ideia. Então, isso aqui está aparecendo. Agora, tudo isso aqui vai multiplicar o W. Então, o nosso W dá o T, né? Então, B é menos 1 sobre K2 e o C vai ficar 1 sobre Si, K2, K2. Isso? BC. Sobre A é 1. Aí aqui a gente está marcado. Primeiro, depois olhar a dimensão também, né? E aqui a gente já viu o que é. Esse aqui é 0, B. BC de novo? BC de novo. Você vai sobrar 1 sobre NK embaixo, isso mesmo? Sim, Isso eu fiz aqui. BC. Né? Porque posso cancelar isso aqui. Então cancela o BC com BC. Então fica 1 sobre NK. Mais fácil. É bem mais fácil. 1 sobre NK. Que é o que aparece, inclusive, no coeficiente. 1 sobre NK. 1 Vai sobre ter 1 sobre NK. K2. Então 1 sobre K2. Então esse termo aqui vai para 1 sobre K2. Então, bom. Então esses dois termos vão para 1 sobre K2. O termo problemático é esse. Que é o termo mais alta potência, cara. Então tá legal. Então vamos dizer o seguinte, o que a gente sabe é que o propagador, vou botar assim, né? Então, quer dizer, a gente, em princípio, né, a gente tem essa expressão aqui, conhecendo os coeficientes, mas o que a gente está querendo dizer é que o propagador, quer dizer, na verdade, não é o propagador, é isso aqui, vamos colocar assim, é menos I, O menos 1, mínimo. Tá, mas só a gente, para efeito de fabricar esse menos I é importante. Então, o que é importante para nós agora é ver o limite do, quer dizer, o comportamento assintótico do propagador. Né? Então, no limite de altas energias, ele vai uma constante. Então, o propagador A
ele não cai com o quadrado do momento. Olha a coragem para eu pagar, hein? Se estiver errado, mas acho que vocês conferiram aí direitinho, então, né? Beleza. Então, aqui. Então, o que a gente tem, né? Quando a gente for pegar, quer dizer, o que a gente tem é só campo de gate, né? Então, quer dizer, quando a gente for pegar fizer a contagem de potência, né? O nosso propagador, a gente já está vendo. Então, cada linha interna de água, a gente vai ter sempre o integral do momento da linha interna e o comportamento do propagador. Normalmente é isso aqui. Então, cada linha interna contribui com o fator 2, o espaço dos momentos. Aqui, nesse caso, vai contribuir com o fator 4. A gente vai ter 4 vezes o número de linhas internas do campo de gate. Né? Então, o termo de linhas internas é isso. Depois, a gente tem que cada vértice, né? Cada vértice é uma delta de conservação, então tem menos 4, mas a gente lembra que sempre um vértice no final sobra para reproduzir a conservação da energia em momento. Então, isso aqui é o fator que aparece nos propagadores. O propagador só tem propagador de campo de gate, então é integral no momento e propagador, que é constante. Para o infravermelho de ultravioleta vai uma constante. Então dá um fator 4. E não isso aqui. Está fazendo isso aqui. Tá certo. Aí cada vértice contribui com o fator 4, mas cada vértice, cada trivértice, contribui com o fator 1. Porque a gente tem, né, a derivada, o quadrivértice não. E aí a relação topológica que a gente tem é que 2 vezes o número de linhas internas, né, mais o número de linhas externas, aí lembrando a relação topológica, ela vai dar 3 vezes, né, vai dar aqui 3 vezes o vértice, mais 4 vezes o quadrivértice. E a gente está contando aqui o número de linhas de fóton, né, pelas linhas internas e pelas linhas externas. Agora, cada vértice 3 tem 3 linhas e cada vértice 4 tem 4 linhas. Então, a gente pode eliminar isso aqui da relação topológica sendo essa. Então, 4 aqui, 2 aqui, 6 aqui e 8 aqui. Então, a gente vai ter aqui 6V3 mais 8V4. Menos 2 linhas externas de água. Menos 4V, então menos 4V3, menos 4V4, mais 4, mais V2. Então, a gente vai ter menos 4, menos 3, mais 3. Vai ficar, vou colocar aqui, o número de linhas externas, né? Quer dizer, normalmente a gente tem 4, um fator 4, tá legal? 4 menos 2 vezes o número de linhas externas. E aí agora começa a parte ruim. 6 vai ficar menos 3, vai ficar mais 3 V3. E 8 menos 4, mais 4 V4, né? Então, comportamento bem horroroso. Do ponto de vista, quer dizer, então a gente teria, se caso de Young-Mills normal, a gente tem, quer dizer, no gauge de Feynman, né? Que a gente teria isso aqui, 4 menos 2 vezes o número de linhas externas, né? É isso mesmo, né? Porque no caso, vamos dizer, no caso usual, deixa eu pagar um instantinho só. Isso não fiz besteira aqui, mas no caso usual, o nosso propagador vai com 2 e A, né? É menos E só, eu acho, mas nem tem 2. menos E. Mas tem menos E. Porque o nosso propagador é 4 vezes aqui e 1 sobre 2 aqui. Vai ficar 2 vezes o número de linhas internas, tá certo? Depois, menos 4 vezes o número de vértices, menos 1. É isso mesmo. Cancela o meu vértice certinho, é menos E. Isso? Então, isso aqui 2A, então isso aqui é 3V3 mais 4V4 menos E. menos E. Isso. Então fica 3V3, né? Menos 4V3, menos 4V4, fica 4 menos E. Isso. É o Young-Mills normal. Gauge de Feynman, né? Agora, se a gente está fazendo nessa, tá certo. Então, esse gauge aqui, que é o gauge, né, que a gente está escolhendo não covariante, tá? Então, quer dizer, todo problema
está acontecendo por causa desse comportamento assintótico ruim que está aparecendo aqui. Faz sentido isso? Eu estou me perguntando também. Eu estou achando que a gente tem que ver uma coisa que a gente pode pensar também. Quando a gente não consegue ter um gate que a gente tivesse unitariedade e renormalizabilidade ao mesmo tempo. Então, se a gente está sacrificando a renormalizabilidade, possivelmente a gente está ganhando unitariedade de alguma forma. Desacoplar os bulls. Mesmo assim, desacoplou os bulls, está certo? Mas mesmo assim a gente pode ter problema porque a gente não checou os resíduos dos propagadores dos polos, né? Então, nada garante aqui que a gente não veja ghost desses resíduos dos propagadores dos polos, né? Eu estou só também assim, me perguntando, quer dizer, o ponto nevrálgico aqui é esse termo aqui, né? Quer dizer, esse comportamento aqui. A gente está se perguntando, quer dizer, isso aqui. Nós estamos olhando, né? Esse termo aqui vai sobre custo com massa ao quadrado, e esse aqui é dimensional. Então, pelo menos dimensionalmente é isso. Agora a questão, quando a gente vai olhar a divergência no sentido das altas frequências, né, quer dizer, esse termo aqui parece que está dando problema, porque ele vai com a mesma potência do que esse, apesar da dimensão dele ser diferente, ele traz esse M0 ao quadrado aqui, né, que a gente viu, na frequência aqui, quer dizer, ele garante a dimensão, mas dá um comportamento assintótico ruim. E isso aí está gerando. Agora vamos pensar o seguinte, a gente está trabalhando nesse gate aí que é não covariante, né? Tá certo. Por que a não covariância? Quer dizer, o que eu estou também assim, me apegando um pouquinho é que esse gate fixo, ele está dando para nós, né, a mesma estrutura de um termo de troca. Porque a gente está introduzindo, na verdade, um termo de massa. Apesar de aqui ser um vetor, né, mas assim, é como se eu estivesse introduzindo um termo de tipo assim, alguma coisa do tipo M2 eta mini, a minha mi. Vamos nos perguntar uma coisa aqui. Uma matriz de massas. Oi? Como se fosse uma matriz Como de se massas. fosse uma matriz de massa, exatamente. Agora, a gente pode se perguntar, por exemplo, se a gente poderia, quer dizer, o que a gente quer? A gente quer fixar o gauge, né, com esse NMI a mi, tá certo? A gente se pergunta se a gente poderia, quer dizer, será que eu posso introduzir uma espécie de um peso, né, no gauge fixing? Porque o que a gente quer é jogar aquele delta, né, cá para o numerador. Então, a gente acaba aparecendo o gauge fixing ao quadrado. Agora, a minha colocação é que se, quer dizer, NMI a mi igual a zero, não é afetado, se eu fizer NMI a mi igual a zero, quer dizer, quando eu escolho gauge NMI a mi igual a zero, eu pergunto se a gente poderia colocar alguma espécie de um peso no gauge fixing, porque eu poderia pensar o seguinte, bom, o gauge fixing, ele escolheu a configuração de gauge, mas ao mesmo tempo eu gostaria de ter um gauge fixing com um comportamento assintótico bom. Então, a pergunta é se a gente colocasse, né, alguma coisa que tivesse, tipo, até mesmo uma derivada suplente, quer dizer, a pergunta é, se eu quisesse colocar um gauge fixing desse tipo assim, manter isso aqui, claro, que a gente vai querer manter. Tá legal. Mas, dando no espaço, quer dizer, se a gente colocasse, por exemplo, assim, um galambertiano, que eu acho que a gente pode, eu estou imaginando que a gente possa colocar, isso aqui é uma coisa local, né, então eu estou mantendo isso aqui, quer dizer, quando, se eu introduzir esse galambertiano aqui, eu começo a puxar tudo para baixo, eu resolvo o problema ultravioleta, não deixo de ter não deixo de ter problema. Mas o NMI é ser dimensional, né? Aí o NMI vai mudar a dimensão dele, passa a ser dimensional. Mas aí, quer dizer, mas isso aqui vai garantir que a dimensão fique ok. É a única questão que a gente está pensando. Quer dizer, o que eu estou pensando é o seguinte, eu acho que é possível, porque quer dizer, o gate fireman, ele dá para nós o seguinte, a gente joga isso aqui para o numerador, né? Quer dizer, isso aqui, o delta, né? O gauge define,
a gente joga isso aqui para ação efetiva clássica, né? Ele aparece lá o nosso termo dmi ao quadrado. Na ação vai aparecer o dmi ao quadrado. Então a gente traz automaticamente um comportamento ultravioleta bom. Aqui a gente está trazendo esse termo aqui, que eu quero elevar, quero fixar o gauge através disso aqui. Mas ao fixar o gauge através disso aqui, eu posso trazer para o numérico, nada me impede de eu poder colocar aqui, quer dizer, esse 1 sobre esse galambertiano e esse NI ao quadrado. Estou colocando aqui o parâmetro de gauge fix, quer dizer, esse parâmetro aqui vai me controlar, né, que eu estou, de qualquer maneira eu estou fixando o gauge a menos disso. Quer dizer, se eu coloco ou não coloco isso, eu não perco o gauge fix, eu continuo contando corretamente as configurações de gauge. E aí eu teria liberdade de melhorar. Eu estou achando que a gente vai ter que partir para isso. Eu vou pensar um pouquinho mais esses dias, tá? Agora, só para a gente não perder a temperatura, semana que vem a gente faz o seguinte, a gente faz a primeira aula de supersimetria para o pessoal que vem de longe sair mais cedo. A gente pode pegar aqui de 6 às 8 para a gente continuar. Então vamos pensar nisso aqui. A questão da gente poder realmente, dependendo do gauge fix, a gente tem a liberdade de introduzir uma espécie de um peso do gauge fix. O gauge fix é uma coisa que você manipula. Você coloca lá, o que você quer, na verdade, né, é fixar o gauge. O que você quer é isso aqui. O que a gente quer é isso aqui. Para nós, isso aqui é muito importante. Agora, a hora que eu levo isso aqui para o numerador, eu transformo isso aqui num termo da ação, se eu não perder a localidade e ao mesmo tempo eu continuar fixando o gauge, eu não vejo por que eu não poderia colocar esse gauge fixo aqui. Vou colocar aqui 1 sobre 2 si, aí boto aqui esse galambertiano e boto aqui NI ao quadrado. Vamos dar uma olhadinha. Aonde é o livro do Pierre Ramon, aquele filme Theory of Modern Prime, ele é eu acho que é um dos livros que melhor discute o gauge axial. O Inscrição Zuber também. Então, vou dar uma olhadinha, mas eu acho que outro livro que tem muito bom, certamente, eu acho o melhor livro que tem de teoria de campo é o Fields, do Ziegler, aquele que está nos archives, né? Lá, ele tem uma discussão boa sobre o gauge fix, eu vou dar uma olhada nisso. Fields, né, do Ziegler. Ele está nos archives, eu não sei o número, vai estar lá nos archives, né, todo mundo acha fácil. E ele tem um capítulo bom, quer dizer, umas sessões boas lá sobre o gauge fix. Vamos dar uma olhada lá nas colocações. Eu não vejo por que você não possa jogar no gauge fixing um peso. Mantenha a localidade da ação, e ao mesmo tempo fixa o gauge, acabou-se. O que eu quero é fixar o gauge, né? E, se possível, ter um comportamento ultravioleta bom também. E esse termo aqui, como isso aqui é um termo que vai depender do gauge, não estou alterando a física do problema colocando esse elemento. Então, vou parar por aqui para a gente pensar sobre isso. Semana que vem a gente retoma essa discussão a partir desse ponto aqui. Tá? Vocês copiaram tudo aí, se fotografou também, mas eu acho que a gente não errou em cálculo, não. Porque deu tudo certinho, deu tudo simétrico, a dimensionalidade está ok também. Aí, como o Pipo observou, se a gente faz isso, então o nosso NI agora passa a ser dimensional. Mas fazer uma pergunta só eu não me recordo, quando a gente tem, por exemplo, o gauge de RXC, o propagador vai como no ultravioleta, se ele estivesse no gauge RXC? No gauge RXC ele se comporta um sobre K2. Um sobre K2 também, né? Exatamente. Justamente ele é um bom gauge por isso. Porque no gauge unitário vai com uma constante, vai como se fosse proca. E no gauge RXC ele começa a cair com isso. Eu estou achando o seguinte. A gente está no axial também indo constante, né? Porque eu estou achando muito estranho também. Agora eu estou pensando, eu nunca trabalhei, francamente, eu nunca mexi no gauge axial. Eu resolvi fazer isso no curso porque para chamar a atenção da questão da inversão do propagador e também para ver, desacoplar os gostos, a vida fica mais fácil, pelo menos do ponto de vista da normalização. Mas agora é muito estranho esse vetor de fundo ter dimensão. Era muito razoável que esse vetor de fundo fosse adimensional, esse NI. Né? Quer dizer, você introduzir um parâmetro de massa assim, eu acho assim, se você introduz o galambertiano, tudo bem. Mas agora você introduz esse NI como um parâmetro de massa. Geralmente, por exemplo, se você quiser recuperar o gauge temporal, né, você toma NI igual a 1, 0, 0, 0. Então, quer dizer, o teu gauge temporal é A0 igual a 0. Né? Então, você está esperando que o teu vetor N seja adimensional. Você tem um quadrivetor adimensional do espaço-tempo e não um quadrivetor com dimensão de massa. Então, eu estou achando que a gente
pode realmente colocar esse tela verde também, mas a gente vai discutir isso aí, Uhum. tá bom? Valeu. E aí, Satista, você, eu acho que eu vou precisar, se você puder entrar em ação na outra, tá legal? Ô, Satista, você já acabou no verde? Ou acabar o final do Não, só para você vai continuar usando a sala lá, você vai ficar sem terra? Até o final das times. E depois eu não tenho sala? Então vamos arranjar uma sala para você, você lembra? Ah, tá legal, a gente faz isso semana que vem. A de visitante do varrer de fita. A sala do barriga, que a gente bota tanta gente ali. Tá lotado já? Não sei, não, eu não sei. Tá lá a Valéria, tem Você aquela tá- Ana Paula